gente ouviu, foi passado várias vezes aqui, as pessoas trabalham na reportagem aqui falando que o Bahia era freguês do Ceará. Tem que respeitar, esse time aqui é 4, são 4 agora e 2 brasileiros. Tem que respeitar. Achou que ia ter vídeo de pós-jogo? Achou errado. Esse vídeo aqui é só para comemorar o Tetra Rasta. E vamos de reggae do Tetra. É isso aí, Rasta. O reggae do Tetra é tetracampeão da Copa do Nordeste. O Ceará, o maior do Nordeste, é o Bahia. E não adianta vir torcedor do Ceará dizer que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, que eu sou soberbo. O que eu sou é tetracampeão da Copa do Nordeste, Rasta. E não foi conseguido com muita facilidade não, mas não importa. O importante é que fomos campeão. Pausa para comemorar o Tetra. Nós ganhamos tanto no futebol como na capoeira. Como é que fala ali no Paraíba? A paz do Senhor, meus irmãos. É isso aí, Mendoza e Jael, 2 palhaços, 2 ex-atletas do Bahia que não respeitam sua trajetória no tricolor, merece todo o desprezo do torcedor do Bahia. E vamos de pausa para comemorar o Tetra. E por falar em capoeira, me lembra Matheus Teixeira. Que goleiraço nós temos, Rasta. Nós começamos a temporada 2021 dizendo: a Douglas não passa confiança. Douglas não passa confiança. Benetton tem que contratar um goleiro para fazer sombra em Douglas. Mal eles sabiam que a história ia revelar um goleiraço, uma máquina de pegar pênalti, pênalti, Rasta. E vamos de pausa para comemorar o Tetra. Enfim, eu já comemorei tanto hoje, Rasta, e eu acho que eu vou comemorar até começar a Copa do Nordeste do ano que vem. Eu vou estar comemorando, principalmente por ter sido em cima do Ceará, na casa do Ceará, quebrando todos os tabifes que existia na Copa do Nordeste com o Ceará. É a segunda Copa do Nordeste que é decidida nos pênaltis. A primeira foi em 94, entre Sport e CRB. Sport venceu nos pênaltis. A segunda vez na história que uma equipe sai em desvantagem e reverte no segundo jogo. A primeira vez foi em 1998 entre Vitória e América, e o América reverteu o placar contra o Vitória e acabou sendo campeão daquele ano. Mendoza, palhaço, Jael, palhaço, e Vina merece muito respeito. Vina, durante a confusão, foi quem pegou Nino Paraíba, convenceu Nino Paraíba a sair do estádio, estava apaziguando as coisas, enquanto o Jael e o Mendoza. O fato é que o Nino Paraíba, que é um cara tranquilo, quer ver que ele não é um cara tranquilo? A paz do Senhor, meus irmãos. Tá vendo? O Nino é um cara tranquilo. Mas os anos que ele tem em Salvador, ele já aprendeu a capoeira e o Mendoza veio pra cima dele e ele acertou na cara. Foi na cara, Rasta. Foi bonito de ver o Mendoza tomar na cara. Foi ele que procurou, ele achou. O ano passado, quando o Ceará jogou a final da Copa do Nordeste em Salvador, os 2 jogos em Salvador, venceu os 2 jogos em Salvador, fez todas as festas que tiveram que fazer no Pituacives, fez todas as gozações com a torcida do Bahia, com o time do Bahia nas redes sociais, no próprio estádio da Pituaçu. Ninguém falou nada. Todo mundo aceitou a gozação porque é o direito do campeão de fazer a brincadeira que ele tem que fazer. Mas quando foi a vez do Bahia, aí as coisas foram diferentes. Ridículo, ridículo. Sabe por que isso aconteceu? Porque antes do jogo começar, o Ceará estava acreditando que esse tricampeonato viria de forma invicta, mais uma vez em cima do Bahia. Estavam todo mundo dizendo que o Bahia é freguês, torcedor, jornalista, jogadores, estava todo mundo já contando com o ovo no fiofó da galinha. E eu falava no pré-jogo desta final, não é difícil vencer o Ceará lá dentro.
não é difícil fazer 2 gols no Ceará lá dentro. Quem viu meu pré-jogo viu eu dizer isso. O Universo Futebol pode nos proporcionar várias surpresas e nada estava definido. Era totalmente capaz do Bahia vencer o Vozinho dentro dos seus domínios. Só bastava o Bahia acreditar que o Ceará não é nenhum bicho-papão. E vamos de pausa para comemorar o Tetra. Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra! É Tetra! É isso aí, Rasta. O Bahia conseguiu o Tetra de uma forma que é típica do Bahia, fazendo o torcedor sofrer, fazendo o torcedor ficar no sofá que não passava nem sinal de Wi-Fi. Aliás, quando o Bahia fez 2-0, eu achei estranho. Eu disse, não vai terminar assim, porque o Bahia não é assim, não funciona assim com o Bahia. Tem que ter uma dificuldade. E vai lá e acontece o quê? O maldito do Jael, aliás, a lei do ex contra o Bahia funciona 100% das vezes. Eu nunca vi um time para sofrer da lei do ex como o Bahia sofre. Não existe nenhum time no universo que sofra da lei do ex como o Bahia sofre. Na Sul-Americana, se a gente pegar o Ceará pela frente, a gente já tem que pensar em fazer 2 gols, porque com certeza o Ceará já tem 1 gol do Jael. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Quando a gente for jogar no Campeonato Brasileiro contra o Ceará, temos que fazer mais de 1 gol, porque com certeza 1 gol vai ser de Jael. Um absurdo. Mas apesar daquele 1 gol do Jael, nós tínhamos uma máquina, Rasta, uma máquina de pegar pênalti e que não permitiu que esse Tetra não viesse. O maior responsável por esse Tetra do Bahia não é Rodriguinho, não é Gilberto, é Matheus Teixeira. Primeiro, garantiu o Bahia na final quando pegou aqueles 2 pênaltis contra o Fortaleza. Segundo, garantiu o Bahia tetracampeão quando agarrou aquele pênalti do jogador do Ceará e deu a sorte do jogador Marlon jogar o pênalti dele para fora e o Bahia continuou na vantagem na disputa de pênalti. Vai para o último pênalti novamente com o German Conte que é da escola argentina, que a gente espera que faça o quê? Dá um bico no meio do gol, como sempre eles fazem. Como sempre. Eu já vi a Lione fazer isso. O próprio German Conte, no último jogo, também fez isso. E eu fiquei com medo. Eu pensei, ele vai bater no meio do gol. O goleiro do Ceará já viu o último pênalti dele, vai ficar no meio do gol e vai pegar essa bola. Eu fiquei muito apreensivo, mas o German Conte é de uma frieza inacreditável. Ele não deu uma bomba, não deu no meio, bateu na meia altura, no canto, e o goleiro do Ceará, que é um goleiro muito bom, foi em todas as bolas e não conseguiu pegar. Algumas ele tocou e tal, mas não foi suficiente para tirar da direção do gol. E o Bahia se consagrou tetracampeão. E vamos dar uma pausa para comemorar o Tetra. Rasta, é Tetra, nada importa, a gente não vai fazer análise aqui. A análise desse jogo vai ser em outro momento, em outro dia, em outro horário. Hoje é só comemorar o Tetra e dizer aos torcedores do Ceará que soberba é acreditar no fiofó da galinha, que arrogância é acreditar no fiofó da galinha. 1-0, ainda que fosse 2-0, era um placar muito perigoso. Ninguém pode garantir nada com 1-0 de vantagem ou 2-0 de vantagem. O Bahia é Bahia, já mostrou na sua história que conseguiu reverter placares muito maiores que 1-0 e não dava para vocês contar com o tricampeonato sem terminar os 90 minutos da outra fase, ainda que tenha sido na casa do adversário, ainda que tenha sido com um time inferior ao primeiro jogo. Mas o Bahia é desses. O Bahia, quando as coisas estão fáceis, o Bahia dificulta. Quando as coisas estão difíceis, o Bahia facilita.
E foi isso que aconteceu. No primeiro jogo, eu dava como favorito o Bahia vencer aquele jogo. Eu dava o Bahia como o time que iria acabar a Copa do Nordeste no primeiro jogo. Não aconteceu. O Bahia perdeu o jogo e veio para esse último jogo totalmente, num cenário totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Mas eu não desacreditei. Eu sabia que era difícil, mas sabia que o Bahia tinha condições, pelo que apresentou no primeiro jogo, tinha condições de reverter esse último jogo, mas seria mais difícil. Foi mais difícil, o Bahia errou muito no primeiro tempo, mas conseguiu fazer os gols que eu acreditava que o Bahia ia fazer. Infelizmente, tomamos um segundo gol, ainda bem que o senhor Guto Ferreira cometeu 2 erros. E quais foram os 2 erros do técnico Guto Ferreira Rasta? Primeiro, ele não começou com o Jael, já que Jael era o cara com cheiro de gol, um cara que estava fedendo a gol. Por que ele não começou com o Jael? De repente, se ele começasse com o Jael ia aproveitar as faltas que teve, o Jael teria dado a cagada que deu, fazendo mais o gol, fazendo valer a lei do ex, e teria, de repente, mudado o cenário do jogo. O segundo erro, ele tira Vina para colocar um cara que ele colocou apenas para bater pênalti. Por que ele não acreditou que Vina seria capaz de bater pênalti? Vina, que é um jogador que costuma cobrar faltas, costuma ser bom em bolas paradas, por que ele tirou o Vina para não bater o pênalti? Ou seja, para mim, ele cometeu um erro absurdo em tirar o Vina e colocar aquele outro cara que ele colocou apenas para bater pênalti. E o cara bateu um pênalti horrível, horrível, só não foi pior do que o pênalti do Tony Anderson, que foi pior do que o pênalti dele. Eu não acredito que o Tony Anderson treinou durante essa semana para cobrar pênalti daquela forma. Naquele goleiro, daquela forma. Inacreditável. O goleiro indo em todas as bolas, ele achou realmente que ele ia deslocar aquele goleiro com aquela bola. Enfim, ainda bem que além do Matheus Teixeira ser uma máquina de pegar pênalti, também dá sorte. E só dá sorte quem é bom goleiro, quem é competente. Eu já falei isso, sorte acompanha os competentes. E foi isso que aconteceu. O Marlon caprichou tanto, aquela história. O ótimo é inimigo do bom. E aí jogou pra fora. O Bahia leva o tetra pra casa e agora eu posso falar. Podem dizer que é soberba, que é arrogância. O maior do Nordeste agora tem a hegemonia da Champions League. Aliás, a Bahia está com a hegemonia da Copa do Nordeste. São 18 edições da Copa do Nordeste. A Bahia tem 8 títulos. 8 títulos. 4 com o Bahia, 4 com o Vitória. E vamos em busca do Penta Rasta. A palavra de ordem agora é bora buscar o Penta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso Fu. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Bora Bahia, minha porra! O Bahia é tetracampeão da Copa do Nordeste!